Oi, segundo ano, tudo bem? Conforme a gente tinha programado, né? Hoje encerrou a avaliação remota 3 e aí o vídeo é da apresentação do esperado, né? Das respostas corretas, tá bom? Vamos lá. Eu achei que eu tinha colocado tudo de uma vez. Vamos lá. Andaló, 1984, critica a consideração da psicologia escolar como área secundária da psicologia. Lembram? Primeiro que a gente estudou foi a Andaló, depois de um pouquinho da história em psicologia e educação, né? Foi o papel do psicólogo escolar. Segundo a autora, essa perspectiva equivocada e inadequada é pautada na história do início do curso no país, que tinha como perspectiva a área educacional como desmembramento da clínica. A partir disto, leia com atenção as afirmações abaixo. Então, lembra a crítica da Andaló, né? Que o psicólogo escolar não é um psicólogo clínico, não é uma perspectiva, não é uma segunda parte do psicólogo clínico, né? 1. A grande contribuição do psicólogo escolar é a partir do atendimento individual de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Não, né? Tá falando justamente que o atendimento individual, a clínica, o viés de clínica não é a crítica principal da Andaló, não é a proposta dela ou a defesa dela em favor do psicólogo escolar, né? Então, essa já tá facinho de ver que tá errada, né, pessoal? O psicólogo escolar deve ser compreendido como agente de mudanças, como catalisador de reflexões, como contribuinte da conscientização dos diferentes papéis de todos os sujeitos diretamente ligados à instituição, alunos, professores, equipes técnicas e família. Né? Então, é o agente de mudança, é o forte que a Andaló traz, né? Que ela consiga, que o psicólogo escolar consiga contribuir com essa reflexão, com essa conscientização de qual que é o papel de cada um dos sujeitos. E aí coloca, né? Eu coloquei nessa afirmativa a família, os alunos, na verdade, a família, os professores, toda a equipe técnica da escola, né? Então, esse é considerado correto. Cabe ao psicólogo escolar conscientizar a direção quanto à realidade da instituição e esta deve, a partir disso, levar para a Secretaria da Educação as devidas informações em busca da contribuição da Prefeitura a respeito da organização de contribuintes para a resolução de problemas apresentados. Né, se o psicólogo levanta demanda, se ele vê quais são, ele conscientiza, né, ele contribui com a direção para ver quais são as demandas, quais são as questões da instituição, não vai levar para a secretaria para resolver os problemas, né? Vai tentar, em conjunto com a equipe escolar, elaborar as propostas, atitudes, situações que tentem contribuir com essa solução, essa busca de solução dos problemas apresentados da instituição, né, dos alunos, da família, da comunidade, da formação de professores, quaisquer que sejam as demandas, né? Então, essa está errada, não é a secretaria que resolve isso, é o psicólogo em conjunto com a equipe escolar, com a direção, com a coordenação, que vai tentar elaborar propostas para a solução dessas questões que foram levantadas por ele, né? Então, a 3 também não é correta. A partir disso, a alternativa que deveria ser assinalada é a B. Apenas a afirmação 2 é correta, tá? Vamos lá. Agora eu vou ter que ficar fazendo assim que eu... marquei para vir um de cada vez. No ano de 2009, foi produzido pelo Conselho Federal, em conjunto aos Conselhos Regionais de Psicologia, o Manual de Atuação do Psicólogo na Educação Básica. Foram definidos 4 eixos temáticos como norteadores das discussões entre psicologia e educação, que a gente estudou também, né, lá nas aulas presenciais ainda, que esses 4 eixos, né? E aí eu dei ênfase, né, no que se refere ao terceiro eixo, até como orientação de estudo para vocês, né? Possibilidade de atuação do psicólogo na educação básica. Foi apresentado os diferentes temas de contribuição do psicólogo na área da educação.
Então, era isso. Quais são os pontos, os temas de contribuição do psicólogo na hora da educação, né? A partir dessas informações e dos estudos sobre tal atuação, leia com atenção as informações abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A, né? O tema da elaboração do projeto político-pedagógico da escola conta com a contribuição do psicólogo na dimensão psicológica e subjetiva da realidade escolar para a formulação, avaliação e revisão do mesmo. Sim, né? Então, o psicólogo, quanto que o psicólogo tem uma dimensão subjetiva dessa realidade da escola, né? E o quanto que ele vem contribuir com o projeto político-pedagógico dentro dessa perspectiva, né? O psicólogo que é o especialista ou profissional que trabalha com a subjetividade diretamente, né? Focado nisso. Então, ele vai contribuir principalmente com isso. Quais são as subjetividades dos alunos, dos professores, da escola, para a partir disso contribuir com a formulação, a avaliação e a revisão do projeto político-pedagógico. Essa é a principal contribuição do psicólogo dentro do projeto político-pedagógico. Então, já dá para ver que a alternativa correta é a A. Vamos ver por que as outras estão erradas? A intervenção B. A intervenção do psicólogo no processo de ensino-aprendizagem em instituições escolares e educacionais conta com atendimento clínico na escola. Pronto, né, gente? Já eu espero, eu falo brincando, né, que acabem o segundo ano, primeiro semestre, ou pelo menos o segundo semestre, o psicólogo escolar não é um psicólogo clínico, ele não faz atendimento clínico em escola, né? Então, não, já está errado. Ou seja, o psicólogo escolar pode atuar no formato clínico nessas instituições na busca de sanar os problemas de aprendizagem dos alunos. Ele pode buscar contribuir em sanar os problemas de aprendizagem com orientação de professores, com dinâmicas e propostas que ele contribua que os professores executem, ou até mesmo com algumas intervenções específicas na aula, né, na situação direta do aluno com o objeto do conhecimento, mas não de uma forma clínica, tá? Não é para ter uma clínica dentro da escola, é isso que eu martelo tanto, né, nessa disciplina e ao longo do curso vocês me ouvem falar também. C. Cabe ao psicólogo escolar desenvolver a avaliação psicopedagógica do aluno que apresenta problemas de aprendizagem, para que a partir desta, a escola tenha um laudo do aluno que explique a participação da família quanto à dificuldade de aprendizagem que este apresenta. Bom, de novo, né, o psicólogo escolar fazendo uma prática clínica de avaliação psicopedagógica, não é o psicólogo escolar que faz, é uma coisa que vocês me ouviram falar também, né? A gente não dá diagnóstico, psicólogo escolar nenhum, psicólogo clínico faz avaliação e vai dar uma hipótese diagnóstica, né? Então, não, e ainda no fim, né, o que eu acho que deixa mais fácil de ver que essa alternativa é errada, ainda fala que faz tudo isso para culpabilizar, não está escrito o termo culpabilizar, mas para que a escola tenha um laudo que explique a participação da família quanto à dificuldade de aprendizagem. Culpabilização da família, né? Não, nunca, né? O psicólogo não está aí para isso. Ele pode até ajudar a entender quais são as questões desse aluno, as dificuldades deste aluno, para a partir disso orientar a família, os profissionais, os professores, mas não para fazer um diagnóstico e culpabilizar a família. Nunca, né? Que isso fique claro. O psicólogo escolar tem como contribuição com a instituição a avaliação da qualidade pedagógica da instituição. Ou seja, cabe ao psicólogo avaliar a qualidade metodológica e capacitação de professores na instituição para, a partir disso, definir a continuidade ou não do educador na escola. Ele pode contribuir com a capacitação, ele pode contribuir com a orientação de professores, né? Mas ele colocar, e aí a partir disso tentar levantar a qualidade, melhorar a qualidade pedagógica da instituição, mas ele fazer uma avaliação e a partir disso dispensar, definir se o educador continua ou não na instituição, não cabe a ele. No caso de escola particular, de escola privada,
cabe à direção, aos recursos humanos, a uma parte específica da escola, né? E no caso da escola pública, cabe à secretaria, né? Cabe à direção levar à secretaria e a secretaria decidir sobre isso. Então, não cabe ao psicólogo definir a continuidade ou não do educador. Então, já elimina essa alternativa também. A educação inclusiva é outro tema de importante atuação do psicólogo em instituições escolares e educacionais. Espera-se que este profissional elabore laudo e atue diretamente nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. De novo, laudo, né? Não, o psicólogo escolar não é responsável pelo laudo de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Nunca. Então, a alternativa A é a alternativa correta, tá bom? Vamos lá. A elaboração do projeto político-pedagógico é pautada em importantes projetos que culminem no plano de ação da instituição. Leia com atenção as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. Não cabe ao PPP apontar estratégias para a implementação da proposta de ensino e aprendizagem, mas apenas para a elaboração da política educacional da instituição a que se refere. Não, não é só para a elaboração da política educacional, é para as propostas de ensino e aprendizagem também. A alternativa está errada. O texto do PPP refere-se apenas ao campo teórico em que tal instituição se embasa. O apontamento dos prazos, assim como os profissionais encarregados e os percursos necessários, cabem à Secretaria da Educação e não ao projeto político-pedagógico da instituição. Não, não é a Secretaria que vai definir, que vai apontar, que vai delegar aos profissionais encarregados de cada questão, né? É o PPP que tem que apresentar isso. A elaboração do PPP deve ser estruturada por uma proposta específica de ensino da instituição. Em busca de efetivar a estrutura de tal projeto, é de extrema importância manter o método de educação que o projeto apresenta por pelo menos 5 anos letivos. Não, né? Uma coisa é eu dizer, e a gente fala sobre isso quando eu apresento o PPP, né? O PPP às vezes demorar 4 anos para trocar, para ser revisado, né? 2 anos para ser revisado. O ideal que é colocado é que seja revisado todo ano. Mas na prática isso é muito difícil, né? Todo ano tem questões outras de organização da escola que é muito difícil de ser feito todo ano. Acabam sendo feitos de 2 em 2 anos e alguns de 4 em 4. Mas colocar que é de extrema importância manter o método por pelo menos 5 anos, opa, se foi visto uma questão, se foi discutido uma questão sobre esse método, né, se foi revisado dentro da prática esse método, que algumas coisas não estão como esperado dentro da elaboração do PPP, por que ele não pode ser revisto? Porque é pelo prazo de 5 anos, né? Então, não, alternativa errada. D. A elaboração do PPP deve começar com um diagnóstico. Em busca de boas propostas, as quais devem estruturar tal projeto, é de extrema importância conhecer a realidade em que se encontra tal instituição. Lembram? Então, primeiro precisa entender a instituição, começar por este diagnóstico, isso também é dito, né? É explicado no começo, foi explicado no começo, e da apresentação do que é o projeto político-pedagógico, e a partir disso é que vai pensar, essa é a escola, essa é a demanda, essas são as características da escola e da comunidade, dos profissionais. Então, dentro disso, como que a gente vai estabelecer, formular esse PPP? Então, a resposta correta é a D, tá? Vamos ver o que a E tem de errado. Depois de concluir, o PPP deve ser disponibilizado para toda a comunidade escolar, ok? Em seguida, ele deve ser encaminhado para a secretária da Educação, pois neste segmento é que se faz a avaliação no final do ano letivo ao qual se refere o projeto. É a secretária da Educação que faz a avaliação do PPP? Não, é a própria equipe da escola e da comunidade que elaborou ou que quer participar da revisão e elaboração do PPP que faz essa revisão, tá? É quem está diretamente ligado à instituição, não é a secretária da Educação. Então, alternativa certa, B, tá bom? Vamos lá. 4.
A educação inclusiva foi um dos principais temas estudados nos últimos anos. Na disciplina Psicologia Escolar, as principais fontes estudadas foram Amaral, 2004, e Sequel, 2010. As autoras levantam a importância de aceitação da escola para todos desde a educação infantil. Leia com atenção as afirmações a seguir. Vamos lá, as afirmações. Uma das principais questões da educação inclusiva é pautada nos estereótipos fornecidos pela cultura que são apontados aos alunos com necessidades especiais. Então, uma coisa importante da educação inclusiva é ter um olhar, é entender esses estereótipos que são apontados aos alunos com necessidades especiais, né? Tais modelos impedem a experiência do sujeito típico com aqueles a quem estereotipam. Estas são a concretização de atitudes preconceituosas. Então, aquela questão de, principalmente a Sequel fala, né, da educação infantil. O quanto que, se não for trabalhado, se não for fornecida uma cultura, né, de troca, de experiência, de relação afetiva, emocional, independente da necessidade especial, se for colocado como um modelo, se for apresentado para as crianças pequenas um modelo de estereotipação dos alunos, dos colegas com necessidades especiais, eles acabam sendo só vistos a partir dessa necessidade especial, e é a partir disso, então, que essas atitudes preconceituosas são mais fortes, né? Isso que essa afirmação está dizendo. Então, essa afirmação está correta, né? A aceitação dos alunos com necessidades especiais exige de todos os envolvidos o enfrentamento dos sentimentos a eles subjacentes, e, a partir disso, a sua reflexão sobre as suas crenças e valores. Sendo assim, é importante ressaltar que na educação infantil não é possível cobrar dos alunos típicos a aceitação do outro por não terem desenvolvido a competência do pensamento reflexivo. A grande questão disso, né, e aí que é colocado assim, é preciso que, já está falando ali em cima, que a educação infantil trabalhe com a questão de relações entre típicos e atípicos, né? Então, se ele é colocado, se ele é envolvido a ser trabalhado isso desde a educação infantil, desde criança pequena, a base dos seus valores e crenças vai ser a partir disso, dessa relação com o diferente, né? Então, essa questão de colocar que não pode ser trabalhado, né? Sendo assim, é importante ressaltar que na educação infantil não é possível cobrar dos alunos típicos, não é de cobrar a aceitação do outro, é de contribuir para que ele tenha essa participação, de que ele tenha essa interação com o outro, né? Então, essa alternativa está errada, não é essa questão de cobrança, né? É uma questão de promover essa relação. Está dizendo que não dá para promover essa relação porque eles não têm pensamento reflexivo. Só porque não tem pensamento reflexivo, não tem uma relação com o outro? Tem, né? A forma como essa relação, que ela é muito mais imediata, ela é muito mais pelo que é plausível, pelo que é visto, pelo concreto, ok, tudo bem, do que pelo pensamento reflexivo, mas isso não quer dizer que por isso não tem uma relação de valores. Tem, né? Então, essa alternativa está errada. Os estudos comprovam que, a respeito dos alunos atípicos, as ameaças, a possibilidade de não aceitação dos colegas têm origem na cultura e geram nesses indivíduos as necessidades de defesa, a necessidade de defesa. Isso sim, né? Então, o quanto que tanto a Sequel como o Amaral coloca que a ameaça, né? O que lembra que elas usam o termo expor-se ou resguardar-se, né? A ameaça do outro em relação às necessidades especiais, ela tem origem na cultura, né? Então, o quanto que aquele ali é o que não sabe nada. No filme que vocês assistiram e fizeram a avaliação do filme, né, como Estrelas na Terra, o quanto que aquela cultura daquelas duas escolas, tanto a primeira quanto a de internato que ele tá, ela é de que, nossa, lá, ele não sabe nada, ai, nossa, ele não consegue fazer, ih, olha, ele não faz. O único que entende ele é o que tem uma necessidade física especial, né? É o que vive aquela situação. Então, está diretamente interligado com a cultura, as relações
entre típicos e atípicos, entre pessoas, está diretamente ligado com a cultura. Então, essa afirmativa está correta. Vamos ver, então, quais são... qual que é assinalada, né? A afirmação 1 é correta? Não, já falei, né? Apenas a afirmação 2 é correta? Também não. A afirmação 1 é correta, perdão, no A, mas a 3 também é, então não pode assinalar só a A. Apenas a afirmação 1 é correta, não é apenas a afirmação 1, tá? B, apenas a afirmação 2 é correta? Não, a 2 está até errada, né? C, as afirmações 1, 2, 3 estão corretas? Não, a 2 é errada. Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas? Não, a 2 é errada. Então, a alternativa E. Apenas as afirmações 1 e 3 são corretas, tá bom? E essa é a pergunta aberta, né? Sequel aponta a importância de considerar individual a escolha de expor-se ou resguardar-se do sujeito atípico na educação inclusiva. Então, precisa ser do indivíduo se essa escolha, que ele tem essa possibilidade de escolha, o quanto, que situações ele quer se expor e que situações ele quer se resguardar. Que não seja o outro que coloque ele em cena, né? Que decida quando ele vai expor-se e resguardar-se. Leia com atenção a afirmação da autora e, de forma discursiva e clara, explique a contribuição do psicólogo dentro desta demanda. Pode-se considerar, portanto, que os processos inclusivos podem se fortalecer com a criação de condições atrativas de expor-se e uma cultura de respeito ao resguardar-se, considerando sempre os limites da relação com o outro e cuidando para que os sujeitos participem das decisões institucionais que lhes dizem respeito. Então, exatamente, como que o psicólogo pode ajudar? É isso que eu estava falando lá no começo, explicando a pergunta. Que o psicólogo contribua com o professor, com os colegas, de que eles entendam que essa condição de expor-se ou resguardar-se cabe ao sujeito atípico, ao aluno, a todos eles, né? Aí, então, se cabe a ele o quanto que pode criar situações, orientar o professor, o psicólogo escolar, para criar situações que contribuam para que ele se sinta à vontade para expor-se, né? Então, por exemplo, na situação do Como Estrelas na Terra, né? O quanto que o professor de artes consegue, aos poucos, dar condições para ele de se expor, de desenhar. Né, uma arte linda que ele tem, é uma habilidade linda, fantástica que ele tem e que ele já estava se resguardando, ele já estava escolhendo não se mostrar dentro disso, né? Então, o quanto que o psicólogo escolar pode contribuir com a elaboração do professor, com a formação do professor para estruturar boas alternativas que contribuam para que o aluno com necessidades especiais sinta-se à vontade para expor-se. A decisão é dele, né, do aluno. Mas o quanto que o professor, o psicólogo escolar podem contribuir para que ele exponha-se mais, para que ele não tenha medo. Ele só não vai ter medo de expor, ele não vai só buscar mais se resguardar do que se expor, se as condições culturais e de relações da situação, do lugar onde ele vive, no caso da instituição educacional, da escola, forem receptivas, forem agradáveis, forem respeitosas com relação a ele, tá? Então, era para discutir dentro disso. Assim como respeitar, ele prefere se resguardar, ele vai se resguardar e a gente não somos nós que vamos decidir expô-lo, né? Então, quanto que o psicólogo pode contribuir e o professor, de que os outros entendam isso, né? De que os típicos entendam que é decisão do colega expor-se ou resguardar-se. E quando ele decide resguardar-se, é preciso ser respeitado por isso, ok? Então, eu esperava uma discussãozinha dentro desses temas, tá? Vamos lá, do fenômeno bullying. O fenômeno bullying é uma situação de realidade de instituições educacionais. Segundo Silva, o bullying compreende a manifestação intencional de atitudes violentas e repetidas que são praticadas por uma ou mais pessoas em relação a seus pares. Os estudiosos desse fenômeno apresentam alguns personagens comuns: vítima, agressor e espectador. Leia com atenção,
Leia com atenção e assinale a alternativa correta. Então, qual que é a alternativa correta? Vamos ver. A. O sujeito vítima provocadora é geralmente do tipo tímido. Ih, parou. Provocadora não é tímido, é o vítima típica, né? Pouco sociável. Então, não é essa alternativa, ela é errada, ela não está correta. Facinho tá isso, hein, gente? O sujeito vítima típica é aquele que tenta brigar ou responder quando é atacado, mas não consegue lidar com a contra-resposta do agressor. Não, né? Eu acabei de falar, a vítima típica é o tímido, pouco sociável, não tem tantos recursos ou habilidades de reagir dentro de situações agressivas contra ele, né? Então, não é a vítima típica essa. A vítima agressora é aquela que reproduz os maus tratos sofridos. É o tipo que, em outras situações, tende a buscar indivíduos mais frágeis com os quais reproduz as agressões que sofre. É assim, né? Ali eu fiz uma troquinha entre a vítima típica e a provocadora. A provocadora é que ele tenta brigar, mas ele não consegue lidar com a situação na qual ele é atacado, a vítima provocadora. A típica é o tímido, pouco sociável, não tem habilidade de reagir e de se colocar quando é diminuído, é atacado em relação entre iguais, né? Agora, o agressor, a vítima agressora é que numa situação ele é vítima e na outra ele é agressor, né? Às vezes, com aquele sujeito que é o agressor, aquele grupo que agride ele não consegue se colocar, mas ele reproduz isso na relação com o outro que ele considera mais frágil que ele se sente à vontade para se colocar, se me reproduzir o que ele passa como vítima. Então, é esse o vítima agressor. A alternativa certa é a C. Vamos ver por que a D está errada. O modelo agressor, aquela é o que provoca e atrai reações agressivas com as quais não consegue lidar com eficiência. É dito que tal sujeito possui um gênio ruim e, por isso, reproduz situações agressivas com colegas na escola. O agressor não é aquele que provoca e atrai reações agressivas, né? Ele reproduz situações que ele vive com a família lá, mas ele não atrai as reações agressivas. Pelo contrário, ele quer diminuir e ser ele o agressor, ele o que se sobrepõe sobre o outro, né? Então, por isso está errada. E aí? Os sujeitos chamados espectadores são colegas de vítimas que apresentam fundamentação emocional e proporcionam às vítimas respaldo para o enfrentamento das situações críticas nas quais são expostas e humilhadas. A grande questão do espectador é que ele não ajuda, né? Tanto que no combate ao bullying, o que se espera é que dê força, que dê estrutura para o espectador. Porque lembra, a situação de conflito é entre iguais. Então, muitas vezes é escondido dos adultos. Então, dos responsáveis. Então, é muito difícil de ser visto para que o adulto interfira direto e ajude dentro de outras formas de relação entre iguais, né? Então, espera-se que o espectador ajude. Só que se o fenômeno está acontecendo, é porque o espectador não está ajudando, né? Porque o espectador não se sente fortalecido para ajudar. A característica principal do espectador é de que ele tem medo de ele ser a próxima vítima. Então, muitas vezes, ele não se posiciona, é essa a característica principal, na situação que ele observa, que ele assiste sobre bullying entre colegas, né? Ou seja, são os espectadores que têm condições afetivas e cognitivas para fortalecer e contribuir com as vítimas no enfrentamento do fenômeno bullying. Eles são trabalhados para isto, né? Mas não é a característica principal deles. Então, a alternativa é a C, a vítima agressora, que é a correta, tá? O 7. Os estudos atuais demonstram a importância da sensibilidade, observação e intervenção dos profissionais da educação na busca da prevenção e combate à violência entre iguais em instituições educacionais. Leia com atenção as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta. Então, é difícil dos adultos poderem contribuir e observarem, mas o quanto que eles têm que ser os que estruturam a equipe de apoio, né? Que estruturam o respaldo que as
espectadores e as vítimas e até os agressores terão para que, a partir disso, se busquem os educadores, os profissionais da educação para ajuda em situações que acontecerem de bullying, tá? Então, esse é para assinalar a alternativa incorreta. Vamos lá. A atuação do professor em sala de aula não se encontra desvinculada de aspectos emocionais de seus alunos, bem como da mediação das relações de conflito entre iguais. É isso, né? Os professores, tá certa? Ela não tem como o professor ir lá só para dar uma disciplina. Ele está diretamente ligado a aspectos emocionais do aluno, o quanto que o aluno tem dificuldade da disciplina, o quanto que os alunos têm questões entre eles, né? Então, mediar essas relações entre eles não é para o professor ignorar. Se o professor quer ser um contribuinte, né, do combate, da prevenção ao bullying, ele precisa ter o olhar para esses aspectos emocionais dos alunos também e de tentar mediar relações de conflito. Pode não ser de bullying, mas o professor faz uma pergunta, o professor de português. Diante dessa frase, qual que é o substantivo? Aí um vai levantar a mão, fala, o eu. E aí o outro fala, esse é burro, hein? Nessa hora o professor fala, opa, por que você está falando assim? É assim que a gente trata o aluno, é aproveitar essas situações. Isso é uma das coisas que eu falei bastante, que os estudos, que muitas pessoas que têm a proposta de prevenção e combate, falam o quanto que o professor, ele tem que ser o modelo e o mediador, não só do bullying, mas de relações, o quanto que quando essas situações acontecem, o professor pode contribuir para os alunos repensarem os tipos de relação deles, né, revisarem, e a partir disso nem chegarem, é uma forma de prevenção, muito mais até do que combate. Pode ser de tutor do grupo, né, para o combate, mas de prevenção no dia a dia, na rotina da sala de aula também. É importante que o professor tenha esse olhar emocional, para o aspecto emocional, né? B. É importante destacar que as políticas públicas educacionais dependem da atuação conjunta dos professores com os demais membros da comunidade escolar, para a identificação de agressões entre iguais e o encaminhamento de situações de maior gravidade. Então, pensando nas políticas públicas educacionais, no PPP, né, tem que colocar o quanto que a atuação do professor com os outros profissionais, B10, supervisores, né, com o diretor, coordenador, precisa ser voltada para esse viés, precisa ter esse olhar nas políticas públicas, no projeto político-pedagógico, do quão é importante que os profissionais da educação contribuam com esses membros da escola, da comunidade, os familiares, para que dentro disso eles possam identificar agressões e, a partir disso, trabalhar as situações de maior gravidade, ou com encaminhamentos, ou com orientação, ou com aquele plano, né, de combate, que aí tem um objetivo, tem um formulário, olha, por que você acha que você fez, qual que foi a condição, qual foi a resposta, como que você se sentiria nisso, olha, a gente tem 2 semanas para se encontrar de novo, e você revisar esse tipo de coisa. Então, como que ele vai fazer isso, né? Dentro dessas políticas públicas educacionais, o professor precisa, e os outros envolvidos, precisam estar voltados para isso, né? Precisam estar atentos para isso, para colocar esse tema como discussão também no PPP. Tá? Por não se manifestar de modo explícito e direto, as agressões psicológicas são mais difíceis de identificar, bem como de se provar sua ocorrência para as autoridades escolares. Então, o quanto que é preciso estar atento, né, de que essas agressões elas são difíceis de ser vistas, e a partir disso, a forma como que o professor, o tutor, o coordenador, o diretor pode mostrar, conversar com os alunos sobre o quanto essas situações são invisíveis e o quanto que precisa que eles se manifestem, que eles falem sobre isso, para a partir disso identificar, né, e poder trabalhar esse tema. Então é muito importante ter essa imagem, essa definição de que as agressões psicológicas elas não são tão explícitas assim. Então, como que a gente trabalha? Olha, você não precisa aceitar para um aluno, né, que alguém te chame de bombril pelo seu cabelo. Isso não é uma piada, isso é uma ofensa.
Isso não faz bem. Então, o quanto que precisa do adulto, do professor, né, de sensibilizar a vítima de que aquela situação que é feita com ele não precisa de ser aceita, ela precisa ser enfrentada, porque ela não vai ter outra forma de acessar essas situações de agressão psicológica, tá? Estudos recentes apresentam a importância das instituições educacionais programarem no projeto político-pedagógico propostas que busquem diminuir situações de bullying, bem como combate a fenômenos identificados. Em conjunto com aquela afirmação de lá de cima, né, do B. É importante destacar que as políticas públicas dependem, então precisa ter essa visão dos professores, dos profissionais da escola, para que seja trazido esse tema, e aí a importância de que dentro do PPP tenham propostas que diminuam, que busquem diminuir situações de bullying e combater a fenômenos específicos que forem identificados, né? Alternativa correta. Só sobrou aí, né? É de fundamental importância que as vítimas de bullying tenham a iniciativa de contarem às suas famílias sobre os fatos ocorridos Pode ser, né, o quanto que é importante que a vítima tenha alguém para contar, para desabafar, né? Então, tá bom, até aí. Para que a família, busque vínculo com a escola, pode ser. As informações sobre as famílias dos agressores. Aí não é para buscar informação sobre a família do agressor, é para buscar respaldo da escola, da situação. E articule ações de prevenção e combate à violência contra os seus filhos, né? Então, o quanto que as informações sobre a família não é o que importa, né? O tutor, o que vai mediar situações do bullying, ele pode querer trabalhar isso com o agressor especificamente, né? Mas a família da vítima e a vítima, o quanto ela diretamente fazer, o que ela vai fazer com essas informações sobre a família do agressor. E a partir disso responder, né? Combater a violência contra os seus filhos, como ofendendo, humilhando a família, ou até o agressor propriamente, né? Então, o quanto que essa alternativa é alternativa incorreta, tá? Era que devia ser assinalada. E aí, a 8 é o estudo de caso, é a última, né? Felipe é psicólogo, recém-formado, que passou em um concurso de psicólogo escolar na cidade de São Paulo. Na delegação da instituição para os profissionais, a Felipe foi incumbido à Escola Municipal do Ensino Fundamental Manuel Faria. Tal instituição é localizada no bairro Capão Redondo, região esta considerada em situação de vulnerabilidade social por apresentar baixa condição de vida e de acesso a serviços públicos, com presença de áreas extremamente pobres e de carência. Diante do exposto, se você fosse Felipe, como elaboraria um projeto que promovesse a possibilidade de que os alunos superassem as baixas condições de vida em que se encontram? Então, eu queria que vocês trouxessem ideias de como Felipe poderia tentar trabalhar essa autoconhecimento dos alunos de que eu sou o responsável pela minha vida, né? Tem situações outras que não me dão possibilidades, mas eu posso ir buscar essas possibilidades e como que faria isso. Então, o que a gente estudou, por exemplo, né, nessa questão de vulnerabilidade social, lembra que eu falei, foi na pesquisa de São Paulo, né, de uma escola de periferia, e o quanto que eles colocavam que fazer um plano de vida era importante, né? Dentro desse plano de vida, qual que é o que você tem interesse, o que você gosta, de quais habilidades você tem, como que isso pode ser trabalhado. Então, a ideia é que vocês estruturassem alguma proposta, né, de que pudesse trazer aos alunos, à comunidade dessa escola, que Felipe pudesse trazer à comunidade da escola outras perspectivas, tá? Que eles pudessem buscar, que eles pudessem estruturar uma busca de uma nova perspectiva de vida. Mas primeiro precisa ter o reconhecimento, a identificação de qual que é aquela realidade daquela comunidade. E a partir disso, fazer um plano, né? Uma proposta que
contribua com esses alunos a abertura de possibilidades da sua própria vida, mesmo estando em uma situação de extrema pobreza, de carência, o qual eles podem buscar outras formas de enfrentar e de construir a sua realidade, a sua vida, tá? Pessoal, é isso que eu espero de vocês dentro dessa prova. Acredito que foi uma prova tranquila, não foi muito difícil assim, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, eu acho. E amanhã a gente vai poder fazer um bate-papo, um encontro para o fechamento dessa disciplina. Tá certo, pessoal? Ótimo estudo, ótimo fechamento, espero que esteja tudo certo. Até sábado eu coloco as notas de vocês. E aí depois a gente faz amanhã o bate-papo no Google Meet para poder fechar essa disciplina esse semestre. Espero que tenham agradado vocês, que essa disciplina tenha sido interessante. Se amanhã a gente conseguir retomar o tema que a gente colocou no primeiro encontro, o que vocês acham da psicologia escolar, o que vocês acham do âmbito educacional para a atuação do psicólogo. Eu gostaria que quem puder participar para a gente fechar. Valeu a pena? Como é que foi esse semestre? Foi muito atípico dentro dessa situação da pandemia, mas vocês conseguiram acessar as informações sobre como que é essa área de atuação nossa, do psicólogo? É sobre isso que a gente vai ter um bate-papo amanhã no Google Meet, tá bom? É isso, pessoal. Beijão, até amanhã.